Hoje o Canal 7 Reportagens vai apresentar uma entrevista muito especial. Vamos conhecer o professor, consultor e doutor Carlos Nepomuceno, um carioca que vai nos contar as novidades sobre a comunicação 3.0 e muito mais. Assista agora a nossa entrevista. O especialista em comunicação cognitiva é formado pela Universidade Fluminense, que domina esse tema há mais de 20 anos. E hoje ele vai nos explicar como seria um modelo ideal de política e vai traçar um paralelo da atual situação de nosso país. Bom, a crise do Brasil, ela tem aspectos conjunturais e estruturais, e talvez macroestruturais, 3 níveis. Então, estrutural é assim, a gente sai da ditadura, um grupo que vem, se diz o grupo que lutou contra a ditadura, que quer um país melhor e aposta na bondade, que é uma coisa que vem do século passado, do messianismo, vem de todo um passado que a gente tem, de acreditar que as pessoas são boas, que as pessoas vão resolver. A gente aposta nas pessoas e não nos sistemas. A gente aposta que as pessoas boas, nos lugares bons, vão ser boas. E eu acho que esse é o primeiro problema cultural que a gente tem. Todos os países que você vê hoje com sistemas econômicos e políticos mais fortes, é exatamente o contrário. É um movimento que veio cultural, religioso no passado e que disseram o seguinte: o ser humano não é bonzinho. Vamos desconfiar do ser humano. Vamos criar estruturas de fiscalização sobre o governo, vamos desconfiar do ser humano. Então, o que a gente precisaria mudar, e isso é um projeto de várias gerações, é criar um modelo de cultura não messiânica em que a gente vá desconfiar. As pessoas querem confiar, eu gostaria, né? Eu tô conversando com uma amiga minha, não, eu vou votar uma pessoa honesta, etc. Então não adianta pensar em votar em honesto. O cara hoje é honesto, amanhã pode não deixar de ser. Você tem que criar um modelo de estrutura para que você possa resolver, né? Acreditando que aquele cara... E se ele for desonesto, como é que eu posso fiscalizar essa pessoa? Então esse é um problema que não é global. Esse é um problema da América Latina. Os outros países não têm esse problema. Isso é uma bifurcação que nós temos, que é um problema que aí sim o grupo que está atual no governo hoje entrou nessa linha de raciocínio messiânica e a partir daí nós estamos tendo esse problema. Está se vendo que eles não eram tão bonzinhos assim como eles queriam fazer crer e a gente está vendo que as nossas instituições e que a nossa transparência e o modelo de fiscalização não está adequado para o que deveria ser. Então essa é uma crise básica. Num segundo momento, nós temos um problema no país, que é um problema já em cima disso, que é um Estado muito grande, né? É um Estado que não deveria ser tão grande assim, que inibe o empreendedorismo, que cria um corpo de funcionários muito grande, um corpo de funcionários que acaba ficando corporativista, e por outro lado, esse é o Estado. E, por outro lado, empresas privadas monopolistas. Então, a gente tem o pior do estatal e o pior do privado. Então, as duas coisas estão com problema. Então, isso é um problema também nosso, também da América Latina. Agora, o problema mundial, que não tem a ver com isso, é um problema de representação política. A gente construiu esse modelo em 1800, consolidou esse modelo em 1800 com as reformas liberais, para um mundo de 1 bilhão de pessoas. Nós somos 7. Então a gente precisa adequar a nossa política para 7 bilhões de pessoas. Nós precisamos adequar a política para um mundo complexo. A gente precisa adequar uma política que não pode ser, como era antigamente, que você escolhia alguém e aquela pessoa ia te representar. Então a gente tem que começar a passar, é como se a gente tivesse, lá atrás, em 1800, pega o rei, cortado o rei em picadinho e distribuído para a população. E aí a população passou a escolher os novos reis, que são os primeiros ministros e os
primeiros ministros e os presidentes. O que a gente tem que fazer agora é cortar os primeiros ministros e os presidentes e cortar os parlamentares e fazer de novo uma redistribuição, colocar mais poder para as pontas. Mas esse modelo de política, ele vai durar até quando, professor? Bom, eu brinco sempre o seguinte, eu apresento a macro tendência. Se eu começar a tentar dizer quando vai acontecer, eu deixo de ser. Eu abandono um pouco a ciência para entrar um pouco na profecia. Então eu digo o seguinte, que nós estamos em processo de mudança, o Brasil já mudou, o mundo já está mudando, porque a nova geração não aceita mais isso que está aí, né? A gente já viu isso em 2013, a gente vê isso no mundo inteiro. Então o processo de mudança já está acontecendo na cabeça das pessoas, o cérebro das pessoas já se alterou, a plástica cerebral já se alterou. Agora, a gente vai começar uma luta entre os descentralizadores, que querem esse mundo novo, e os centralizadores, que não querem abrir mão dos seus interesses e desse modelo. Essa briga já está em curso. Mas além de escolher muito bem os nossos representantes, o que mais que nós poderíamos fazer para ajudar nessa mudança? A gente precisamos criar. Você vê esse modelo do Uber. Você o tempo todo fiscaliza. É uma fiscalização online. Então eu imagino que a gente tem que botar estrelinha nos políticos. Então, você não é político, você está político. Então você tem numa plataforma, você vai ser chamado para ajudar a determinadas decisões se o seu karma digital permitir. Você está participando, você está discutindo, você tem. Se as pessoas começarem a ver que você está saindo, você está deixando de ser honesto, você está deixando de representar, a plataforma já tira você do circuito. É que nem o modelo do Uber. É uma coisa que tem que ser muito mais dinâmica. O mundo hoje, com a complexidade que a gente tem hoje, a gente não pode ficar 4 anos com uma pessoa e você dizer, poxa, mas eu me arrependi de escolher esse cara. Aí você tem que passar 4 anos. É mais ou menos o que acontecia com o rei lá atrás. O rei era filho de Deus e o filho dele passava 40 anos. Isso se tornou obsoleto. Tem um livro do Thomas Paine que fala sobre isso. O rei se tornou obsoleto. Os nossos políticos se tornaram obsoletos. O primeiro-ministro se tornou obsoleto. Então ele está representando. Ele não é mais um representante. E no momento que ele começar a vacilar, a plataforma vai dizer, cara, você não está mais representando aquilo que você estava querendo. Então, naquele momento, e vão ter muito mais participações diretas do que tem hoje, nas leis, nas decisões e tal. Você o tempo todo, você está andando na praça, toca o seu celular e diz, olha, aqui tem uma enquete aqui. Você quer uma gangorra ou um balanço? O que seria exatamente a política Uber? A política última é uma brincadeira, né? É exatamente isso que eu estou falando. Você vai colocar a política dentro de uma plataforma digital participativa em que você vai ter uma participação muito mais direta do cidadão nas decisões políticas. A gente não consegue ver isso muito funcionando e não acha que isso vai funcionar porque a gente não conhece as novas plataformas. Mas você já tem plataformas desse tipo para alugar apartamento, que é o Airbnb, você tem venda de livros online usados, que é a estante virtual, você tem o Mercado Livre, que você tem esse tipo de fiscalização, você tem as cooperativas de táxi que migraram para os aplicativos, você tem o Uber, quer dizer, você já tem uma cultura. O que você tem que fazer é transpor essa cultura que já está sendo vivenciada agora para a política. Para assistir outras matérias, acesse canal7reportagens.com.br e para assistir essa entrevista na íntegra, acesse as reprises do programa Jovens Pensadores da TV Com a apresentadora Rosilma Rodan. E não se esqueça de se inscrever aqui em nossa conta do YouTube. Até a próxima! Tchau!